Agora sim, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração e convidar os amados irmãos, desde já, a abrirem a Bíblia de vocês no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o 6 e o versículo 28. Hoje nós vamos falar sobre a obra que Deus deseja de nós. A obra que Deus deseja de nós. Diz assim o versículo 28. João 6, 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Deus, obrigado pela Tua palavra. Fale aos nossos corações nesta manhã. Ilumine-nos a compreensão e aplicá-la em nossa vida. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque ouvimos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta enquanto eu estiver pregando e você vai me acompanhando na sua Bíblia. Meus amados irmãos, qual o contexto por trás desse texto que eu acabei de ler? Jesus estava falando a um povo que lhe procurou por causa da necessidade. E Jesus, por onde ele passava, o povo o seguia, porque Jesus fazia assim. Jesus atendia a necessidade física, Jesus atendia a necessidade espiritual, Jesus atendia a necessidade emocional das pessoas. E com certeza, quem não gostaria de estar perto de alguém que atendesse suas necessidades? Alguns vivem atrás daqueles que atendem suas necessidades. Outros vivem atendendo a necessidade dos outros para que tenham outros à sua trás. Isso é natural. Mas agora, a multidão pela qual Jesus estava falando sobre que ele haveria de dar um pão que não terminasse, eles não entendiam o que Jesus estava falando sobre dar-lhes uma comida que permanecesse para a vida eterna. Imagine você, ouvindo Jesus dizendo: olha, eu tenho um pão que dura para a vida eterna. Você simplesmente diria: Jesus, eu quero esse pão, porque eu não quero ficar trabalhando para comer o pão. Já que vai me dar pão que vive eternamente, eu vou ficar perto de ti para receber este pão. Só que, a despeito deste pão, repara que o fato deles não entenderem o que Jesus estava dizendo, eles chegam a Jesus e perguntam: o que vamos fazer para executar a obra de Deus? Como se eles dissessem para Jesus: o que nós vamos fazer para ter este pão? E de forma imperemptória, Jesus responde: a obra que Deus quer de vocês é esta: creia naquele que Ele enviou. A única obra que Deus exige de nós é que nós creiamos no Seu Filho. Sabe, alguém disse que, por alguma razão, nós, os seres humanos, nos sentimos melhor ganhando, de alguma maneira, o favor de Deus como um pagamento, em vez de simplesmente aceitá-lo como uma dádiva. Nós queremos fazer para que Deus nos aceite, como que o aceitar de Deus a nós é condicionado àquilo que a gente faz para Ele. E aí toca fazer, e obedecer que é bom, nada.
Consequentemente, Deus não irá nos receber, porque o que Ele espera de nós é que nós creiamos, é a única obra. Se você repara, os homens estavam perguntando para Ele quais são as obras, no plural, as obras que nós podemos fazer para Deus. E Jesus simplesmente, Ele reconduz o discurso e diz, a obra no singular, a obra que Deus quer de vocês, é que vocês creiam no Filho dele. Sabe, meus amados irmãos e minha amada irmã, o que nós vemos no texto de Jesus é aquilo que eu chamo de irmão gêmeo do materialismo. É simplesmente a tola suposição que nós, seja o que Deus exigir que a gente faça, nós vamos poder fazer, porque a despeito de Jesus se agradar ou não, nós temos que fazer. É uma concepção errada, é uma mente errada, porque repara, eles simplesmente vieram até Jesus com esta ideia de que nós precisamos fazer as obras, como se eles tinham condições de fazer alguma coisa que por eles mesmos pudessem agradar a Deus. Irmãos, sem Jesus, sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguimos fazer nada que agrada a Deus. Absolutamente nada que agrada ao Senhor. A resposta de Jesus foi verdadeira, foi definitiva, tanto para aquele povo, quanto para nós até no dia de hoje. A verdadeira obra que Deus agrada é simplesmente nós cremos naquele que Deus enviou. É como se Deus estivesse dizendo, a minha obra faz-se do meu jeito. Não é do seu jeito. A obra que me agrada precisa ser escrita do meu jeito, da minha forma. E isso diz-nos que a única esperança que nós temos é depender de Deus para realizar alguma coisa que Deus se agrade. Mas repare, se por um lado uma pessoa não pode fazer para ser aceito por Ele, por outro lado, o aceitar de Deus não pode ser suportado pelo mero conhecimento teológico ou crença sobre Deus. Sabe, eu acho lindo quando João Calvino, ele escreve que a fé, e somente a fé, nos justifica. Mas a fé que nos justifica, ela nunca está só. Dizendo para mim e para você o quê? A despeito de ser por fé que somos salvos, mas essa fé, ela não é desprovida de obra, ela é inclusiva em obra. Tiago nos ensina isso. Portanto, a aceitação do Senhor pressupõe um relacionamento que Deus nos dá. Tanto assim é que o pastor Jonas Madureira, um filósofo e pastor cristão, ele diz que até o amor pelo qual nós amamos a Deus, é Deus que coloca em nós. Isso é bastante importante. Por isso, Deus nos dá esta fé, Deus nos dá este relacionamento, e a nossa parte é acreditar e obedecer e depender dele. Sabe, a salvação e ser aceite por Deus não vem pelo esforço humano ou por realização de obras morais até, nem mesmo física, mas a salvação, ela vem da fé que inevitavelmente produz obras. A fé que salva, ela produz obras, porque nós haveremos de conhecer aquele que é salvo pelo fruto que ele produz. Ele precisa dar fruto, porquanto a fé que não produz obra é morta. A Bíblia diz, isso significa que uma fé sem obra é uma fé não bíblica. Achar que sou salvo, isso é o bastante, nós podemos estar equivocados quanto à nossa fé. Eu quero considerar aqui 3
advertências que Jesus faz sobre nós estarmos com Ele para realizar a sua obra, neste sermão que Jesus dá àqueles que o serviam. Primeira advertência é que Jesus conhece os interesses que nos levam até Ele. Jesus não se deixa escarnecer. Jesus não se deixa enganar. Repara o que diz no 26 do capítulo 6. 26 do capítulo 6, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês não querem estar comigo porque vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Primeira coisa que Jesus condena o interesse da multidão é procurá-lo. Jesus diz para a multidão: olha, preste atenção, eu sei que vocês não veem aqui por minha causa. Ou seja, vocês não estão me buscando por causa do ensinamento. Esses homens simplesmente, em vez de perceberem um milagre, ou no milagre, um sinal da divindade de Jesus, eles encararam simplesmente como uma maneira de receber o alimento para o corpo físico. Diga-se de passagem, muitos nos nossos tempos venham até Jesus por interesses que não é a salvação. E é isso que Jesus está condenando desses que vieram até Ele simplesmente pelo estômago. Jesus disse: vocês não vieram para cá porque vocês entenderam o sinal. Ou seja, Jesus, Ele está dizendo para aquele povo: vocês precisam vir a mim por quem eu sou, não por aquilo que eu faço por vocês. Eu sou o Salvador, eu sou o Pai, eu sou o Senhor, eu doei a vida por vocês. Agora, não venham a mim por causa de pão. E a despeito do pão, Ele é o pão da vida. E os homens estavam atrás dele por causa de pão físico, que perece. Jesus simplesmente queria dizer que seguir a Ele, visando propósito mundano e motivo egoísta, é reprovável, porque Ele conhece o nosso coração. Não se deixa iludir com o entusiasmo popular. Jesus não se deixa iludir. Sabe que certa vez conta-se a narrativa de que, acredito que é Lloyd Johnson, ele diz que certa vez depois de pregar, conta-se a sua narrativa, que chegou nele uma senhora e falou para ele: pastor Johnson, como a mensagem foi terrível. Ele virou para ela e falou: está repreendido, Satanás. Porque ele disse que isso não entra no meu coração. Elogio é prejudicial para um coração não convertido. Ele repreendeu como se ele dissesse: eu não me iludo por entusiasmo popular. Entra aqui, sai aqui. Jesus sabia que a multidão estava atrás dele. Estavam correndo, procurando ele. Só que ele sabia que eles não estavam procurando ele por causa dele, por causa da salvação. Jesus, ele percebia as inspirações do povo sem espiritualidade. O povo via ele não por causa da espiritualidade. Ele percebia aquilo e ele simplesmente condenou a forma que eles vieram. Ele compara as atitudes daqueles que buscavam ele simplesmente por outros interesses, como a busca daqueles que procuram Jesus só por milagre, sem se aliarem à salvação da alma. Tem as pessoas que vêm até Jesus atrás de um milagre, quando conhecem o milagre, desaparecem da igreja, você não vê mais. Não caminham mais com Jesus, não querem saber, começam bonitinho, começam até de forma exponencial, mas depois que encontram o milagre, tchau, vou embora, vou viver a minha vida porque eu já consegui aquilo que eu queria de Jesus. Meu irmão,
O que Jesus ensina para nós é como aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu. Jesus quer direcionar a nossa atenção para aquilo que realmente é interessante. Realidades espirituais. Ele condena a forma com que o povo veio até hoje para despertar neles um interesse para a realidade espiritual, mostrando que as coisas espirituais são mais urgentes, mais importantes do que aquilo que é temporal e passageiro, terrenas. Eu e você não podemos replicar o exemplo do povo judeu que procurou Jesus nesta ocasião, vindo até Jesus por algum interesse que não seja Jesus. Porque quando isso acontece, quando há algum contratempo, nós nos afastamos dele. Segunda advertência que Jesus dá é que Jesus, ele procura, ou na verdade ele nos adverte contra conceitos equivocados sobre a salvação. Repara o que ele vai falar no 6:28 de João. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Sabe, os homens fizeram uma interrogação que prova um total desconhecimento sobre a salvação. E no nosso tempo não é muito diferente. No nosso tempo basta você começar a ver os evangelistas televisionais. Você vai ver que o desconhecimento da Bíblia de salvação é muito grande. Eu falei dos televisionais, mas eu podia falar dos mais perto de nós. Sabe, eles simplesmente disseram, queremos fazer, executar, ou seja, eles estão dizendo, qual é a obra que eu vou fazer para que Deus me aprove? Qual é a obra, ou as obras que eu vou fazer para me aproximar de Deus? Essa pergunta, ela surge de forma natural no coração daqueles que buscam a Deus, buscam a Jesus sem interesse por Ele, cujo conceito da salvação era a meticulosa observância dos currículos inteiros de deveres que estava ajustado à lei de Moisés, a lei cerimonial, as outras leis diárias e o direito que ela ou dela devia. Então eles chegam a Deus com esse conceito de fazer e não fazer, como que fazer e não fazer agregasse valor a nós diante do Senhor. Meu irmão, o que eles deveriam saber, como nós também precisamos saber, é que a salvação não é uma obra que nós fazemos para Deus. A salvação é uma obra que Deus fez por nós. Nós não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos dizendo ser para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que fez tudo por nós. Terceira advertência, vou correr. Terceira advertência é que a obra que Deus realmente quer de nós é que nós confiemos na obra de Jesus Cristo. Olha o que ele vai falar no 29:6. Ele diz, Jesus lhes respondeu, esta é única. Repara aqui, hein? Esta é a única obra, não obras, obra que Deus quer de vocês. Qual é? Creiam naquele que Ele enviou. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, Deus, através de Jesus Cristo, estava falando a este povo que pensava só em obras. Esse povo que estava acostumado a labutar para a fé de forma enganosa. Jesus estava dizendo para eles que apenas uma obra era relevante para a salvação. E a obra que ele, Jesus, haveria de fazer. Jesus não estava falando
de obra material. Jesus estava falando primeiro, para que nós entendamos, a obra que Deus espera e deseja de nós é a obediência, é a confiança revestida de obediência e submissão à sua palavra. O que Jesus está dizendo que Deus espera ver de nós é um estilo de vida que comunica o nosso Salvador. É o nosso estilo de vida, porque repara, quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos para o Senhor. Quando Deus deseja que nós simplesmente confiamos, a obra que Ele espera de nós é que nós criamos no Jesus. Ele está dizendo é que vocês vivam a obra que Ele fez. É o estilo de vida. É a forma de ser e de estar. É isso que agrada a Deus. É a forma com que eu me posiciono. É o que eu falo, é o que eu vejo, é o que eu penso. É isso que agrada a Deus. Porque eu posso construir um castelo dizendo para ser Deus, mas se o meu coração é perverso, a minha mente é pervertida, eu não consigo agradar a Deus. Jesus estava falando de um estilo de vida, e não de conjunto de regras a seguir. Jesus não está falando de regras, até porque, meus irmãos, regras não salvam ninguém, está dossiê, que pela lei ninguém era salvo. Hoje nós queremos viver uma vida totalmente farisaica, exigindo que as pessoas sigam padrões que nós criamos a despeito de um modelo de vida que Deus requer de nós. Deus quer a vida que comunica o Senhor. Deus quer que a nossa vida seja uma vida transparente diante do Senhor. Nada de oculto. Vida transparente, é isso, porque é isso que Jesus fez por nós. Meu irmão, minha amada irmã, essa vida é uma vida caracterizada por um contínuo exercício de fé em Jesus. Não é conhecer Jesus, é obedecer Jesus. É isso que vai gerar em nós uma fé que agrada ao Senhor Deus. Jesus repreendeu a multidão chegar a Ele com o coração doentio, porque o coração não estava nele. Ele repreendeu a multidão, dizendo o que Jesus quer, o que Deus quer, é a obra que Jesus fez. A fé é a obra que Deus gera em nós, porque Deus requer e Deus aprova a nossa fé. Por vezes a gente quer trabalhar para os homens, esquecendo que quem realmente vai nos aprovar ou reprovar é Deus. Nós queremos ser aceitos por todo mundo, por isso, por vezes, a gente passa mão no pecado dos outros. Nós queremos ser o bem da fita, por isso, muitas das vezes, nós não pregamos sobre o pecado. E deixamos que nem a música daquele irmão, primo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E a vida vai de mal a pior. Porque nós não queremos complicações com ninguém. Só que Jesus diz algo bastante importante. A única obra que presta para mim é crer no meu Filho. É crer naquele que eu enviei. E aquele que eu enviei, ele é um exemplo para mim. Jesus não está falando em obra feita pela mão de homens. Ele está falando sobre a obra que Jesus Cristo fez. E isso é vivida e comunicada pela forma com que eu vivo. A minha pergunta para você nessa manhã é: como você tem vivido? Tiago diz que fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Paulo diz que a obra sem fé é morta. E o que Jesus quer de nós é fé no seu Filho Jesus. Ou o que Deus quer de nós é fé no seu Filho Jesus. Meu irmão, eu quero concluir dizendo para você que nós observamos aqui que a obra que Jesus quer, ou a obra que Deus quer, é que nós criamos. Sim, é a obra de fé e a obra de Deus. Eles simplesmente perguntaram no plural, como se pudessem fazer
E Jesus teve o cuidado de colocar a sentença de forma correta, dizendo que a fé que agrada a Deus é única. Única. Ela não é trançada. Ela não é ajustada ao padrão. Ela é única. Se eu tenho outras fés, eu preciso cuidar. Porque o que Deus se agrada é única fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Uma coisa é necessária: crer. Porque quando eu creio, quando Deus exige de nós a crença em Jesus, é porque Jesus vai se tornar uma realidade em nossa vida. Crer em Jesus é fazer Ele real em nossa vida. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta fé, meu irmão, que é concluída, esta fé e a obra de Deus, da qual Ele deseja que nós sigamos, ela é concluída no sacrifício de Jesus Cristo. E ela depende do sacrifício de Jesus. Fora de uma visão de Cristo, a nossa fé jamais haverá de alcançar o desejo de Deus. Por isso nós precisamos crer nele, como alguém que Deus enviou verdadeiramente. Como representante de Deus, na grande questão de paz entre Deus e o homem, para que nós possamos descansar nele e nos resignarmos nele. Esta é a chamada de Deus para as nossas vidas. Por isso, ajuntarmos a mesa do Senhor com outros pensamentos, com outras fés envolto, é não discernir o corpo do Senhor. E apóstolo Paulo diz que nós precisamos examinar a nós mesmos, para que não tomemos indignamente, mas que nós possamos examinar-nos e tomarmos, participarmos para o nosso fortalecimento. Não esqueça, a obra que Deus quer de cada um de nós é que creamos em Cristo Jesus. E qual é o reflexo de uma vida que crê em Jesus? Uma vida que ama o Senhor, ama a sua palavra, uma vida que ora, uma vida que é submisso à palavra de Deus, uma vida que considera outro maior que você, uma vida que ama os céus e deseja ver Deus, uma vida que viva refletindo a graça de Deus em todo o tempo, uma vida que é a mesma diante de Deus, na sua presença e na presença da igreja e fora dela. Essa é a obra que Deus espera de nós, que Deus requer de nós. Se envolver com outras coisas, achando que Deus está se agradando de nós, é não discernir o corpo e o sangue de Jesus. E nós precisamos cuidar, porque nós não fomos, de forma nenhuma, encorajados a outra fé, porque Jesus vai dizer: eu digo-vos a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Repara, o que Deus se agrada de nós é que creamos no seu Filho. E o Filho diz: se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm vida em si. Ou seja, se eu não participo da vida de Cristo, eu não tenho vida em mim. Consequentemente, eu sou uma fraude. Então precisamos pensar se nós estamos em Cristo ou simplesmente uma fraude.
E se formos fraude, ainda há tempo de nos reconciliarmos com o Senhor. Porque o Senhor está ainda nos aceitando, porque chegará um tempo que haveremos de procurá-lo e não mais acharemos. Jesus continua a dizer: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei para a vida, para comigo, porque ele tem vida em si, porque ele confia em mim. Porque a eternidade nos espera com Cristo. Nós fomos criados para ele. Como diz o filósofo e teólogo Agostinho, nós fomos criados para ele. E só há uma realização em nós quando nós estivermos nele. Mas Jesus continua dizendo: pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu irmão, porque Deus deseja, a única obra de nós é crer no seu Filho. Porque, meu irmão, se nós não estamos em Filho, se nós cremos no Filho, Ele não está em nós. Se Ele não for a obra que nós prosseguimos, Ele não está em nós. E se Ele não está em nós, quão distante nós estamos da glória dEle? Então nós precisamos pensar, eu quero que você pense nessa manhã. Mas Jesus ainda continua dizendo: da mesma forma como o Pai vive, o Pai que vive em mim me enviou. Eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Repara, por que Deus exige que a única coisa que Ele quer de nós é que creamos no Filho? Porque quando nós creemos, quando eu creio no Filho, eu faço o que o Filho fez. E o Filho diz: o Pai me enviou, e consequentemente o Filho está enviando todos aqueles que creem. Por que Deus quer que eu viva, ou que a minha obra seja crer no Senhor? Porque eu crendo nele, eu faço o que Ele quer. E o que Ele quer é que o mundo seja impactado pela palavra dEle. O que Ele quer é que o mundo seja salvo. O que Ele quer é que a nossa vida, além de ser a habitação dEle, seja uma ferramenta na mão dEle, para que a palavra dEle chegue aos outros. Agora, eu te pergunto, e se nós nos enchermos a fazer outras obras? Se nós nos limitamos a fazer outras obras, para onde vai o verdadeiro desejo de Deus quanto a nós? Ou, reformulando, para onde vai a obra que Deus exige querer ver de nós? Pense um pouco. Faça como o apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de participar da mesa do Senhor, eu faço, sinceramente, uma grande análise da minha vida. E vejo que tudo aquilo que Jesus fez, Ele não merecia. Sabe por que eu faço análise? Para que a minha fé não caia no costume. Quando nossa fé cai no costume, nós podemos estar simplesmente participando disto como um ritual e não como um memorial. Jesus pede que participemos como um memorial. Pense nisso. Obrigado, Deus, pela tua igreja que se reuniu aqui. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos encoraja a seguir-te pelos motivos corretos. Obrigado, Deus, por nos dar ainda hoje a graça de participar na mesa do Senhor. Perdoe-nos as nossas fraquezas, as nossas falhas, e nos ajude sempre a sermos melhores. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo
a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio, esteja na igreja do Senhor em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.